Oi, meu nome é Gabriela Scusiato e eu tô aqui porque eu quero compartilhar contigo algumas das minhas ideias sobre mindset e mudança de comportamento. E no vídeo de hoje eu queria te dar 2 dicas de como implementar ou mudar hábitos. E um dos melhores livros que eu já li foi O Poder do Hábito. É um livro muito esclarecedor e meio que confortante, assim, porque ele explica como hábitos são formados e como a gente pode mudar hábitos, seja qualquer hábito, a gente tem o poder de mudar. E no livro ele mostra que 40 a 45% das nossas decisões diárias, na verdade não são decisões, são hábitos. E que o nosso cérebro faz ele mais ou menos que vive pela lei do menor esforço, assim. Qualquer coisa o cérebro tenta tornar em um hábito, em uma rotina, em uma maneira automática de fazer as coisas, justamente para não gastar energia. Porque pensa se qualquer coisa que tu fizesse no teu dia a dia tu tivesse que pensar ou teu cérebro tivesse que trabalhar. Então o que o cérebro faz é tentar guardar energia. E o hábito começa com um ciclo, assim. O hábito é um ciclo que começa com uma deixa, ou seja, um gatilho para iniciar aquilo. Ele vai para uma rotina, então tipo tem a deixa, daí tu começa a fazer uma coisa, a rotina, e no fim tem uma recompensa. E isso tudo é alimentado por um desejo, por um craving. Então basicamente são 3 coisas que compõem um hábito. Um hábito pode ser quebrado em 3 steps, digamos. E na recompensa, ou seja, no gatilho, no começo do hábito e no fim do hábito, é quando o cérebro trabalha, é quando o cérebro responde. E no meio, nessa rotina, aquilo que tu faz literalmente automático e sem pensar, é quando o cérebro para. É como se tu não pensasse mesmo, e é literalmente o que acontece, o cérebro para e tu faz aquilo no automático. Então, por exemplo, quando alguma coisa estressante acontece e tu sente aquela vontade de comer um doce ou, sei lá, de comer alguma coisa, de fazer alguma coisa, de fumar um cigarro para quem é fumante, e aquilo é uma deixa, tipo, aquilo é um gatilho, aquela situação estressante é o gatilho. O fato de tu fazer aquele ato, de executar aquele ato completamente sem pensar, às vezes tu tá estressado, alguma coisa aconteceu, quando tu vê, tu já tá comendo chocolate e aquilo foi sem tu querer, foi um comportamento automático. E isso é a rotina, no caso, né? É uma das componentes do ciclo do hábito. E a recompensa é aquela sensação de prazer. Basicamente é isso, a sensação de prazer é o que comanda aquele hábito, é o desejo por trás daquele hábito naquela situação. E os hábitos não acontecem se não acontecer o gatilho. Se você não for exposto àquela deixa, aquele gatilho, não tem como tu cair no ciclo do hábito. Então tu pensa, deve ser fácil então, né? Tipo, é só eu identificar quais são as deixas que me levam a um hábito e não me expor àquilo, né? Não me expor a uma situação estressante, não me expor a, sei lá, alguma coisa que possa iniciar aquele ciclo. E é muito simples, é exatamente assim que se faz, mas não é fácil. É muito difícil eu não diria difícil, mas é muito desafiador identificar esses gatilhos e essas deixas, porque normalmente a gente se dá conta quando a gente já tá na rotina ou depois que a gente fez. E então é trabalhoso, mas para mudar um hábito é exatamente disso que a gente precisa. É simplesmente se comprometer de que a gente vai prestar atenção no que está acontecendo se a gente realmente quiser mudar aquele hábito. Então o segredo é definir que tu vai começar a prestar atenção naqueles gatilhos e experimentar com as recompensas. Porque o que tu quer mudar é a rotina em si, mas o gatilho e a recompensa continuam a mesma coisa. O que tu muda é o meio. Então, o autor mesmo, no livro, ele dá o exemplo que ele tinha o hábito de comer um cookie todo dia às 3 da tarde. E ele estava muito insatisfeito com esse hábito, porque ele acabou engordando 4 quilos e ele não sentia que era saudável comer um cookie todos os dias às 3 da tarde. Então, como ele se deu conta daquilo,
ele começou a experimentar com recompensas diferentes. Ao invés de ir comer um cookie, e isso acontecia completamente automático. Ele conta até que ele tinha um bilhetinho escrito no computador dele para não comer a do cookie, mas de alguma forma ele acabava na cafeteria comendo um cookie e conversando com uma pessoa, às 3 da tarde, todo o santo dia. Então ele começou a implementar com recompensas, como eu disse, e ao invés de descer na cafeteria e comer um cookie, ele começou a ir dar uma volta e conversar com alguém no andar, fofocar com alguém. E ele percebeu que no fundo não era pelo cookie que ele tinha aquele desejo, não era o craving dele, não era o cookie em si, era sim dar uma espairecida, fazer um break e conversar com alguém. Então ele conseguiu isolar o que era a recompensa, tipo, a deixa dele, o gatilho dele era às 3 da tarde. Mas o que ele queria mesmo não era o cookie. E era, sim, aquele intervalo, aquele fato de conversar com alguém. E essa era a recompensa dele. A recompensa dele era o intervalo. Então, ele não precisava do cookie para ter um intervalo. Ele poderia fazer isso de outra forma. Poderia dar uma espairecida de outra forma. E isso que foi o segredo dele. Ele tentou várias recompensas diferentes até achar uma que realmente suprisse aquele desejo dele, e isso foi completamente crucial para ele mudar aquele hábito. Então, as 2 dicas que eu queria te dar para começar a mudar os seus hábitos são: a primeira é para você prestar atenção caso você tenha um hábito que você queira mudar, por exemplo, prestar atenção em onde você está, como você está se sentindo emocionalmente, com quem você está, que horas são, quais as lembranças que você tem sobre aquilo. É muito engraçado porque eu comecei a notar que fumantes, por exemplo, eles têm aquele hábito de fumar logo depois das refeições. E fumar em si é um hábito, muitas pessoas dizem que é dependência da nicotina, mas é cientificamente comprovado que a maioria das pessoas não são dependentes químicas. Elas são, sim, só tem o hábito de fumar. E eu comecei a reparar nisso, e depois de ler o livro, que muitas dessas ações são simplesmente hábitos, como comer sobremesa, por exemplo, várias coisas. E outro segredo que eu queria compartilhar contigo, que pra mim foi muito importante, me ajudou muito, assim, e depois de ler o livro eu entendi por que eu consegui manter hábitos e várias coisas ficarem no automático pra mim, é se planejar com antecedência para naqueles pontos assim que tu cederia, tu não conseguiria ser forte o suficiente para continuar naquele hábito, digamos. O segredo é se preparar com antecedência, porque a força de vontade não dá pra gente depender só na força de vontade. A força de vontade é como se fosse um músculo que de tanto que tu trabalha, uma hora cansa e tu não consegue mais depender só daquilo. Tu precisa tipo de uma bengala, assim. E há 4 ou 5 anos atrás, eu decidi que eu ia começar a me exercitar. E eu falei, não, eu vou começar segunda-feira de manhã, às 6:30 da manhã. E o que eu fiz? No domingo, eu preparei as minhas coisas, as minhas roupas, tudo, e deixei ali pronta já. E eu comecei isso no inverno. Então, hoje eu entendo como que eu consegui fazer disso um hábito, porque eu comecei a fazer isso, de preparar as minhas coisas na noite anterior. Porque se eu fosse depender da minha força de vontade de acordar no inverno, às 6:30 da manhã, às 6, na verdade, né? Às 6 da manhã, lavar o rosto com água fria, escovar os dentes, e ainda preparar minhas coisas, decidir o que eu ia vestir, tipo, era muita coisa pro meu cérebro. E isso é assim que funciona. Parece assim, não, é tranquilo, assim, eu só vou ali organizar as minhas coisas. Mas eu ia ter que ter tanta força de vontade por vários dias seguidos que, às vezes, virar pro lado e dormir ia ser a solução mais lógica que o meu cérebro ia encontrar. E eu ia cair naquilo porque eu não me preparei, eu não ia conseguir manter aquele hábito ou desenvolver aquele hábito.
Isso pra mim foi uma sacada, a melhor sacada, uma das melhores sacadas do livro. Eu ter a consciência de que eu poderia me preparar e que não depender da minha força de vontade era uma coisa boa, assim, era uma coisa positiva, era só uma questão de organização e de preparação, para que quando algum desafio acontecesse, eu já estivesse pronta de como lidar com aquilo. E o que eu queria te dizer é que você tem que ter consciência de que você pode sim mudar qualquer hábito que você tem, caso você queira implementar um novo hábito também. A partir do momento que tu tem consciência de um hábito que tu quer mudar ou de algum que tu quer implementar, tu é responsável por aquilo. E principalmente que você tenha consciência desses comportamentos subconscientes, de onde você tá, como você tá se sentindo, principalmente. Esse é o mais importante pra mim. Aquilo que você sente, muitas vezes começam comportamentos que são completamente habituais e subconscientes. Então tenha consciência dessas deixas, desses gatilhos, que a partir do momento que você tem isso, você pode mudar qualquer hábito na sua vida. Então essas são minhas dicas de hoje. Eu queria te pedir para que, se você gostou desse vídeo, que você deixe o seu curtir, marque alguém que você acha que precisa ouvir isso, se fez sentido para você também, e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!